Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui na Rádio Cultural FM com o programa Vinha de Luz. A gente agradece as pessoas que estão acompanhando, que têm acompanhado o nosso programa. Eu sou o Cristiano Alves. Nós estamos aqui com a Luísa Scheffer, que está aqui nos bastidores nos auxiliando, com o Marcos Marques e com a Lilian Camargo. Boa noite para vocês e vou pedir para a Lilian introduzir já o tema para nós e depois o Marcos faz a apresentação. Uma boa noite a todos, é realmente uma alegria estarmos aqui novamente hoje com a companhia do Marcos. Seja muito bem-vindo, Marcos. Então, o tema, né? Isso. Então, hoje nós vamos estar abordando um pouco mais da Lei de Liberdade, que é uma das leis morais do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando, né? E vamos falar um pouquinho também sobre o Carnaval, que se aproxima aí, próximo fim de semana, né? Vamos ver um pouquinho do Carnaval à luz do Espiritismo e dos grandes mentores espirituais que o Espiritismo estuda, né? Que legal, que legal. Até porque, se a gente for ver, né, liberdade tem a ver com as nossas possibilidades. E aqui, tudo que eu estava pensando justamente. Vai, então fala para nós aí. A frase famosa, Paulo, que o Cristiano ia puxar, ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Fantástico, né? É o uso consciente do livre-arbítrio. Né? Isso. Então tá. Então a gente vai comentar um pouquinho nesses momentos que nós estivermos juntos sobre esses dois temas. Eu vou chamar uma música aqui para nós dar uma alegrada, porque semana passada, né, a gente não colocou música nenhuma, então a gente vai colocar uma musiquinha daqui a pouco para você também conhecer um pouco desses grupos, né, como Evangelizar e Amar, que são grupos de música espírita. A gente recomenda muito o Grupo Nós. Então a Federação Espírita do Rio Grande do Sul tem feito um trabalho de divulgação da arte espírita, que é uma proposta de trazer a arte como um instrumento de espiritualização, né? como instrumento de aproximação de cada um de nós com Deus. Isso Allan Kardec aborda, né, em vários momentos da obra que ele nos deixou, sobretudo na Revista Espírita, nos deixando também uma grande importância para a questão da arte. E hoje, no mundo de liberdade, a gente tem que saber escolher, né, Lili? Inclusive, né, eu achei um trechinho do Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que diz assim, ó, sobre o Carnaval. A festa é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes, e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituir as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte sem agressão nem promiscuidade. Então aí é que entra, né, as músicas que a gente tem colocado no programa para mostrar que a alegria, a jovialidade devem sim fazer parte do nosso cotidiano, nossos momentos de estar entre amigos, de festejar, mas a arte sadia, né? Que inspira o bom e o belo. Vamos ouvir uma música então aí? Vamos. Evangelizar e Amar. Pode ser? Pode deixar. Não, aqui ele botou a cima.
nós estamos voltando aqui ao programa Vinha de Luz. Vocês ouviram aí um pouquinho do Evangelizar e Amar. Esse é um grupo muito bacana de evangelizadores, porque para quem não sabe ainda, o Espiritismo é cristão, a gente sempre brinca isso, né? O Espiritismo é cristão, tem uma proposta de evangelização. E o que é evangelizar? Qual a diferença entre evangelizar e educar? Evangelizar é educar para o amor, né? Para as práticas que o Cristo nos deixou aqui como legado. Então, é a gente se ligar com Deus através desses princípios morais que o Cristo nos deixou. E essas leis que nós temos na doutrina espírita são, vamos dizer assim, né, um resumo das leis da vida. Nós já abordamos outras em outros momentos. Hoje nós estamos falando de lei de liberdade. E como está se aproximando o Carnaval, então a gente está trazendo também esses temas. Há pouco a Lilian leu uma passagem. Qual foi o livro que nos trouxe aí? Nas Fronteiras da Loucura. Gente, assim, ó, se você tem dúvidas sobre o que acontece no Carnaval, procure esse livro do Manuel Filomeno de Miranda, porque, assim, o primeiro contato que eu tive com ele foi meio traumático, porque a gente cresce num país, se desenvolve num país que cultua o Carnaval como algo, vamos dizer assim, quase institucional, né? Se você ficar em casa no Carnaval, você tem algum problema, né? Tem até aquela brincadeira, né? Atrás da verde rosa só não vai quem já morreu, aquelas coisinhas, né? Mas os espíritas dizem que vai até quem já morreu. Aí é que tá. Vai muita gente que já morreu, muita gente num estado, às vezes, difícil e que vai usar o nosso corpo para poder olhar. Aliás, né? Vai querer usar o nosso corpo, pode querer usar o nosso corpo para se locupletar naqueles vícios que ele tinha quando estava encarnado. Então, assim, o convite é que a gente reflita sobre o que é melhor para a nossa encarnação, né? E não para 1, 2, 3 noites. Evidentemente que a gente fala aqui como aprendiz dessa proposta, né, Lili? Sim, e justamente essa é uma época, né, Marcos, que parece que a busca por liberdade, né, por se libertar e realizar todos os seus anseios. E o Livro dos Espíritos vem nessa lei de liberdade, né, nos questionar se em algum momento, né, o homem pode se vangloriar de ter liberdade absoluta, né, e em que condições ele poderia gozar dessa liberdade absoluta, se é possível isso, né? Realmente, no Livro dos Espíritos, na questão 826, precisamente, Kardec faz essa pergunta e os espíritos superiores respondem que é a do eremita do deserto. O eremita do deserto ele pode gozar de total liberdade. Agora, se aparece mais um, aí essa liberdade absoluta encerra, porque tem o respeito à outra pessoa que está presente. E daí entra o que o Cris estava falando, né? Que existe, é tão cultural, tão arraigado, que quem não quer curtir o carnaval parece que não tem esse direito, né? A liberdade de escolher não curtir. Então, todos os inconvenientes às vezes incomodam. Por exemplo, o excesso de som alto para quem não gosta, não quer ouvir o carnaval, né? Então, é onde que a liberdade de um acaba interferindo na de outro, né? Como aborda o Livro dos Espíritos. Sim. A gente começa a perceber que a estrutura central da doutrina espírita é uma estrutura toda voltada para a liberdade, né? Por isso que, inclusive, ele nasce historicamente num momento onde nós já tínhamos nos desenvolvido moralmente um pouco, né? E nós já tínhamos também intelectualmente percorrido algumas estações. Então nós já tínhamos a filosofia, nós já tínhamos, né, uma religião que estava começando a se depurar, nós tínhamos já elementos científicos que estavam dando subsídio, ou seja, a gente pode só com elementos científicos dizer o quanto as drogas que estão agora em alta nessas festas de carnaval são danosas para as pessoas que as usam. E agora se soma ainda livros como esse que você trouxe, né, sobre a loucura, que parece que é coisa de louco. Não, gente, é coisa de gente aparente normal para o mundo, que vai para essas festas, e o livro fala desses bastidores, né? E
E aí o que acontece? A gente acaba identificando também os elementos espirituais. Ou seja, nós temos informações tanto do ponto de vista científico, né, materialista, quanto do próprio ponto de vista espiritual, mostrando as consequências de, às vezes, de uma noite, né? De uma noite de consequência. Justamente, né, Cris? Nós temos ainda, às vezes, usamos a desculpa, uma coisa que nós trazemos ainda de justificar a nossa imperfeição, que é um momento que prevalece os instintos. E é muito interessante como Allan Kardec e os espíritos trazem a questão do instinto, né, Marcos? Que o instinto não é algo negativo. É verdade. Mas essa questão que é muito polêmica, muito discutida em vários ramos do conhecimento dentro da sociedade, a liberdade, ela foi melhor apresentada, até hoje ninguém a trouxe da melhor maneira do que o Cristo de Deus. Ele foi que nos ensinou como ser realmente livres. E ele exemplificou constantemente em seu apostolado, em seu evangelho, o que significa ser realmente livre. E apesar de ele ser preso, torturado, crucificado, ele sempre foi livre. Porque a liberdade é uma conquista interior. E ela não está em aspecto, ela não entra em nenhum aspecto externo. Eu posso ser escravo de uma determinada governo, de uma determinada empresa, enfim, não importa. Mas eu posso ao mesmo tempo ser livre, mas eu posso estar livre interiormente. Que legal, que legal. Achei que ele ia continuar, ele ficou ali porque esperando. Não, eu acho que cada um tem que falar um pouco, né? Não, mas pode falar, não tem problema. A gente acredita assim que falar de temas como tão culturais, tão intrínsecos à nossa cultura, né? A vaquejada, o carnaval, a churrascada, todas essas coisas que cultuam o excesso, é muito difícil porque parece que a gente está ferindo as tradições, né? Então parece que a tradição ela é sagrada, que tem um ar, vamos dizer, de intocável. Né? Infelizmente, né, em nome da tradição, foi aprovada uma lei na Rússia que permite o homem bater uma vez por ano na mulher. Ai, que horror! Né? E foi sancionada semana passada, em 2017. Quer dizer, né? Então a gente começa a perceber que as tradições, elas podem ser, vamos dizer assim, um veículo que leva, né, que transporta alguns elementos, mas elas são substituíveis. Plenamente substituíveis, atualizáveis, né? Jesus faz isso com algumas leis. Com relação à mulher, por exemplo, ele atualiza o tratamento, porque bastava uma carta de divórcio, a mulher estava abandonada no mundo. Jesus coíbe essa ação. Né? Kardec depois vai dizer que ele ainda substitui uma lei civil por outra lei civil. E mais adiante, nós vamos ver o nosso querido Chico Xavier, daí já, né, defendendo que as pessoas pudessem seguir os seus caminhos, dentro do respeito, né, no Pinga Fogo em 71, quando ele propõe a regulamentação das uniões pela lei do amor, e não mais pela lei estritamente civil. O que isso quer dizer? Que nós podemos abandonar algumas tradições, e não só podemos, como devemos. Né? Então, assim, a cada um realmente cabe o direito de ser como gostaria, né? Como Paulo disse no começo, a gente tem direito de escolher as coisas, né? Não sendo ilícito, a gente tem o direito. Mas se a gente for ver o que acontece nos hospitais, nas noites de carnaval, os policiais que têm que trabalhar nessas noites, eu tenho amigos policiais que trazem assim situações dramáticas que eles acompanham nas noites de carnaval, e aí a gente começa a pensar se vale a pena, né? E eu tenho certeza que não vale, né? Se eu tivesse o poder suficiente para isso, eu cancelaria o feriado de carnaval. No mínimo, a gente teria mais recursos para a saúde, porque o que é consumido de recursos numa noite de carnaval é um valor astronômico. Nenhum tipo de turismo compensa esse tipo de coisa. Agora, que as festas saudáveis, equilibradas acontecem em algum lugar,
que a gente possa pegar e lembrar que tem carnavais que são saudáveis. Tem. Eu estive em Pernambuco uma vez, conheci pessoas que faziam um tipo de carnaval durante o dia, muito folclórico, né? Eu me refiro, a gente está falando especificamente do nosso carnaval aqui, né? Porque existem as festas, como a nossa, algumas festas que a gente faz, festa de São João, por exemplo, ela tem um caráter folclórico. Agora, tem lugares onde isso é mais um motivo para você beber, para você fazer um monte de coisa errada. Então, nós estamos falando dentro do nosso contexto aqui, que a gente tem visto, né? Bloco de rua, que na verdade é um carro com muitas caixas de som e muitas cervejas, para as pessoas perderem um pouco a consciência sobre seus atos e aí ficarem livres da culpa ou terem a coragem que não teriam. Coragem essa oferida através de espíritos que se aproximam da gente e fazem com que a gente tenha, então, vamos dizer assim, seja massa de manobra deles, né? Teve gente que já fez festa saudável, teve gente que já correu, né, a 300 por hora numa moto, não aconteceu nada, não quer dizer que isso seja seguro. Então, são coisas que a gente pode evitar e aí fica uma reflexão para a noite de hoje. Está na hora do nosso intervalo, Nelson? Então tá, a gente já volta. Estamos apresentando o programa Vinha de Luz. Quem está nos acompanhando pelo Face, se quiser fazer pergunta, estamos aí. Pode ser que a gente não saiba responder, mas a gente vai atrás. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que estão nos acompanhando, redundância, né? Mas vocês me perdoam. Eu vi que a Nilza Teles tá pedindo que o Marcos fale mais alto pro Facebook ali. Ok, Nilza. E eu encontrei a Nilza esse fim de semana lá na Federação Espírita, numa capacitação para evangelização de bebês. Muito legal, né, Nilza? Um trabalho feito aí pela Thaís, pelo Fabiano, por toda a equipe do Departamento de Evangelização da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Estava a Miriam Duzzi, da Federação Espírita Brasileira. E com certeza a evangelização ela é um manancial de vibrações que o bebê com certeza está ali captando aquelas vibrações. Então vale muito a pena começar desde cedo, ligar os nossos pequenos nessas frequências do Cristo. Eu vi as fotos, estava realmente encantador aqueles bebezinhos lá. E aí o João Vitor, nosso amigo, junto com a Lilian Killen, lá de Criciúmal, que estão sempre nos acompanhando. Um beijo no coração de vocês. Quem mais aqui? A Neca. Dá um abraço aqui para a Neca Amaro. E que bom que a gente está aqui junto mais uma noite. Eu tenho mais algumas pessoas aqui, depois a gente vai mencionando, e que estavam assistindo. O Junei, aqui marido da Lilian, Junei Teixeira. Oi, marido! Olha, temos a dona aqui, a Maria Hegstrom. É um nome difícil, né, Mário? Mais conhecida como Jo, que está lá em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Beijo no coração dela também. Ai, Maria! Põe o Gabriel aí para assistir já também. Nós vamos voltar agora ao vivo da rádio também. Então, Cristiana, é importante a gente... Não entrou ainda, né? Tô falando. Então, estamos de volta aqui na transmissão ao vivo pela rádio, pelo Facebook. E estávamos falando sobre liberdade e o carnaval, né? Lembrando que nós não estamos aqui para fazer nenhum juízo de quem deve, quem não deve. Nós estamos apenas refletindo, à luz da doutrina espírita, das consequências dos excessos cometidos durante esta festa cultural, que muitas vezes, né, extrapola o limite do
ideal no consumo de drogas, de álcool, na questão sexual, né? Num apelo que existe à sensualidade, à promiscuidade, onde além de consequências físicas, também há uma troca de energia que muitas vezes gera processos até mesmo obsessivos, né? Que como nós estávamos falando, ao nosso entorno existe uma multidão de espíritos semelhantes a nós, que sintonizam conosco de acordo com a faixa vibracional que nós emitimos, não é mesmo, Marcos? É isso, Lilian. E aí a gente volta para o início do nosso programa quando citamos Paulo, que vale a pena repetir. Ele diz: tudo nos é lícito. Podemos fazer, mais alto, Marcos. podemos fazer o que quiser. Podemos fazer o que quiser. Mas nem tudo nos convém. Ou seja, por mais liberdade que eu goze, eu tenho que estar ciente de que o que eu fizer vai ter consequências. E isso é uma constante em nossas vidas. Então, quando extrapolamos, se nós temos ciência, vamos colher de alguma forma ou de outra, ali adiante ou mais tarde. É isso aí. E quero que tu repita o livro aqui para as pessoas poderem buscar na internet. A Luísa também vai botar o link do PDF do livro na nossa página, na Sociedade Espírita Caminho da Luz -Torres. Quem está acompanhando pelo rádio pode entrar na página e assistir também pelo Facebook. Nós compartilhamos no grupo da Sociedade Espírita Caminho da Luz, aí não tem o hífen Torres. Foi compartilhado também na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Torres também. E nós estamos ao vivo na radioculturalfm.com.br. Quem estiver andando aí com o celular. E aí, se quiser baixar os aplicativos da rádio, pode acompanhar, tanto pelo Android quanto pelo iPhone, a rádio ao vivo. Então a gente está conectado com vocês aí. E pode contar, pode falar. Tem mais um livro. Qual é o nome do livro aquele? Esse que a gente está falando é Nas Fronteiras da Loucura, né? Nas Fronteiras Psicografia do Divaldo, e o autor é Manuel Filomeno de Miranda. Mas tem outro livro do Manuel Filomeno de Miranda, que é Entre Dois Mundos, que também, num parágrafo, faz um resuminho dessa sintonia que nós estávamos falando, né? Diz assim, ó: em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas. Para a gente refletir que não são necessariamente espíritos maus, nem do lado de cá, nem do lado de lá, né? Mas sim perturbados, ociosos, né? Mas o que acontece, né? A gente sabe que os nossos pensamentos, eles geram uma matéria. Então, assim, a gente podia até entrar nesse tema profundamente, mas assim, quando a gente está numa conversação, né, Marcos? Nós aqui estamos numa conversação. Se nós imaginarmos alguma coisa, vamos supor que a gente imagine aqui flores, rosas, né? E fique falando disso, o que vai acontecer? Do ponto de vista espiritual, nós vamos começar a plasmar essas rosas e essas flores. Né? Tanto que a gente sabe que quem visitava Chico Xavier, muitas vezes saía lá perfumado, porque o Chico tinha essa habilidade, essa característica de ter um perfume de rosas. Então até a água que era fluidificada na casa do Chico vinha com perfume de rosas. Laércio Meirelles conta que ele, criança, né, que é palestrante aqui do Caminho da Luz, do Bezerra, aqui em Torres, enfim, trabalhador espírita, ele mesmo ia buscar a água que ele havia deixado na despensa para fluidificar, e quando buscava, ela parecia leite de rosas. Assim. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos criações mentais. E que essas criações mentais, elas têm uma certa duração. Então, se alguém com uma mediunidade entrasse aqui, poderia até ver algumas dessas flores, dessas rosas que nós ficássemos comentando.
o oposto também é verdadeiro. E aí o que acontece? Se muitas pessoas estão usando drogas, pensando somente em sexo, numa noite, espíritos que naturalmente não teriam acesso às ruas, não teriam acesso a certas pessoas, começam a ter acesso. E aí que muitas vezes a licenciosidade do carnaval, ela é difícil de ser, vamos dizer assim, controlada. Essa é a palavra exatamente. É isso. Não existe nível de segurança. Não existe nível de segurança, não existe nível de segurança, é isso aí. Eu conheço uma amiga que ela vai fazer um retiro no carnaval de silêncio, né? Até vai ficar num espaço lá de meditação e de silêncio. Ainda não cheguei lá, mas achei muito legal a ideia, muito legal a ideia. Eu justamente estava lendo uma matéria hoje que falava sobre isso, que cresceu muito no país, no feriado de carnaval, o retiro espiritual, de todas as religiões. Tem cidades que estão especializadas nisso, em fazer retiros espirituais no carnaval. Não sabia disso. Sim, muito, muito mesmo. De todas as religiões, igreja católica, evangélica, não religiões também, yoga, nem todos são de silêncio, né? Sim. O espiritismo também, né? Tem vários encontros Brasil afora de mocidades espíritas que durante o carnaval aproveitam esse feriado prolongado para conviver de forma saudável, para fazer amizades, para refletir sobre a vida, para ficar em silêncio, né? Consigo mesmo, que é um exercício muito interessante, ficar em silêncio consigo mesmo. Capão vai ter agora um evento, quem quiser procurar, né, Sociedade Espírita Allan Kardec de Capão da Canoa, vai ter um evento que os jovens vão organizar no carnaval, um dia de retiro lá em Capão da Canoa. Pode procurar lá a Sociedade Espírita Allan Kardec, que também tem página no Face, também pode procurar lá. Vou dizer aqui, né, sem falar com ele, mas tenho certeza que ele vai acolher, né, o Guilherme Sparrenberger. Ele vai dar as orientações para os jovens, que é um evento de jovens que quiserem participar. O Dr. Bezerra de Menezes tem uma explicação para a palavra carnaval, né? E ele vai dizer que o verbete carnaval foi composto com as primeiras sílabas das palavras a carne nada vale. Então, carnaval, carne nada vale. Como se nós fôssemos apenas carne. Lembrando sempre que o conceito de que a carne é fraca é do ponto de vista espírita, não existe. Sempre é o espírito que domina. Então, quando nós falamos em instintos, eles são instintos espirituais. Instinto é memória. Então, nós acessamos, né, aspectos do nosso espírito primitivos, né? Porque tem pessoas que com corpos muito semelhantes são pessoas completamente diferentes. Ou seja, a educação moral é diferente, a questão intelectual é diferente. Não existe carne fraca, existe vontade... Espírito fraco. Espírito fraco, vontade fraca, né? Então, é isso. Eu não sei se a Luísa conseguiu postar para nós ali no PDF do livro. Conseguiu? Então, assim, ó, a Lilian trouxe um livro para nós, que é... Deixa eu abrir aqui, que tem 2, né? Nas Fronteiras da Loucura. E Entre Dois Mundos, do Manuel Filomeno de Miranda. E são livros bastante interessantes para quem quiser ter uma compreensão melhor dessa questão do carnaval. Mas, Marcos, eu sei que tu trouxe um pouquinho mais ali de liberdade aqui para nós. Por favor, Marcos. Porque falando sobre aquela verdadeira liberdade, ela está ligada muito forte na vitória sobre nós mesmos. Que legal. Enquanto a gente for escravo dos nossos defeitos, nós não seremos livres. Quando a gente vencer as nossas deficiências, ou seja, dominar o corcel das nossas imperfeições, aí sim poderíamos nos considerar verdadeiramente livres em qualquer lugar, em qualquer tempo. E esta é a verdadeira liberdade, eu estar senhor de mim mesmo. Que legal. Quero mandar um abraço pro Toninho, lá de Santos. Ele trabalha lá em Santos, Toninho Silva. Um grande abraço, meu irmão. Quem mais que a gente estava aqui acompanhando? Vou passando aqui. Tem cuidado do Facebook, cuidado do WhatsApp. Mas a gente vai falando das pessoas que estão aqui nos acompanhando. E hoje tá uma audiência boa pelo Facebook também, tá melhorando.
Vamos lá, Lilian. Eu ia chamar ela de tia Lilian porque isso aí tem uma história que quando eu comecei a participar da evangelização, convidados pela Lilian, pelo marido dela, pelo Junei, e eles começaram a me chamar, alguns dos jovens, e eles começaram a me chamar de tio Cris. Isso representou um trauma para mim, assim, porque eu não tinha essa consciência ainda que eu estava virando tio, sabe? E eu não tenho sobrinhos, assim, então foi meio traumático. Então, volta e meia agora, já tô, né, já superei essa fase, assim, já naturalizei. Então eu brinco com ela e chamo ela de tia Lilian, dentro do movimento jovem, né? E a gente sabe que ser chamado de tio ou tia pelos jovens é ter sido iniciado, né? Ter sido aceito por eles. Então é uma coisa que a gente já não se ofende, a gente recebe com carinho, né? É verdade. Eu acho que está na hora do intervalo novamente. Vou ultrapassar aqui os horários, né? A gente já volta. Até logo. Tô controlando o tempo. Assim vocês me matam. Mas a gente vai continuar um pouquinho, enquanto está entrando o sinal, pelo Facebook. Estamos apresentando o programa Vinhas de Luz. Acho que vamos botar. Agora vamos botar em cada uma. Então a gente está 59. continuando aqui no Facebook com vocês, né? E só baixa o volume um pouquinho da rádio. Então a gente continua no Facebook, enquanto tem os comerciais da rádio, a gente vai continuar um pouquinho falando sobre o tema das mais que é de liberdade, na verdade, ela está muito associada com esses projetos de fazer o máximo que a gente pode. Na verdade, é ser livre para tentar fazer o máximo que a gente pode. Mas o Marcos já trouxe aqui para nós um pouquinho dessa consciência de nós escolhermos melhor, fazermos escolhas melhores. E para lembrar a todos, tá? As sociedades espíritas não fecham no feriado para carnaval. Então quem for lá, a casa de atividade, né? Na sexta, como o Caminho da Luz, que tem lá os jovens espíritas, vai funcionar. Sábado tem palestra, domingo tem estudo, né, Marcos? Tem estudo às 19 horas. 19 horas, qual livro? O livro 50 anos depois. Livro 50 anos depois, livro maravilhoso, com a história do espírito Célia. E aí, espírito não, né? É o personagem Célia, mas que a gente tem uma admiração muito grande. E se passa no período romano. Quem gosta aí da antiguidade, né? Dessa migração entre a antiguidade e a Idade Média, vale muito a pena conhecer, porque ele está se formatando o nascimento de uma nova era, né, na história da nossa civilização. E segunda-feira tem palestra também lá no Caminho da Luz, tem palestra na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, na Sociedade Espírita Allan Kardec, todas elas às 20 horas. Então uma oportunidade de nós aí estarmos, vamos dizer assim, numa contracorrente. E eu vou contar um caso aqui. Eu moro na frente da igreja Santa Luzia, aqui em Torres. E todo carnaval tem um grupo de jovens, né, da igreja, que eles fazem um teatro. Eu tive a oportunidade de acompanhar o ano passado esse teatro, e eles saíram cantando, né, músicas de louvor, músicas cristãs, pela rua. E um pouco de sensibilidade que a gente tem, parecia que eles iam abrindo alas, mas alas espirituais. Parece que eles faziam assim uma mudança na psicosfera gigantesca. E aí eles se dirigiram às dunas da Praia Grande, em Torres, e encenaram, fizeram assim, algumas encenações de Jesus, né? Algumas, inclusive a própria crucificação de Jesus. E eu olhava aquele mar, aquela encenação, é uma coisa que faz com que a gente reflita nas nossas escolhas. Conseguiram dar um contorno para aquele meu dia muito especial. E ver aquelas cenas de Jesus, aqueles jovens, eles tinham uns megafones com umas caixas de som e saíam cantando pela rua, quebrando todos os protocolos, né, do que é festa no dia de carnaval. Maravilhosa ideia. Acho que nós espíritas, católicos, evangélicos, todos nós, a gente pode começar a fazer isso, né? E inverter. Daqui a pouco, quem sabe, o carnaval não vira uma festa cristã, né? Não vira algo diferente, né? É só nós irmos mudando aos poucos. É uma ousadia do bem, né? É uma ousadia do bem. Muito interessante.
Nós aqui na rádio agora, quem está assistindo pela rádio, está ouvindo Evangelizar pode é botar a música Amar. pra nós, no Facebook também? Em cada amanhecer, uma música cheia de energia, de alegria, que dá para dançar, brincar, ser feliz também. Então a gente está voltando agora pelas duas plataformas, pelo rádio ao vivo e também pelo Facebook. Eu quero dar um abraço aqui para a Ana Bigger, nossa querida atores, mandar um abraço para Lentes e para a Priscila Trindade. E quero responder uma pergunta aqui, o que você pode nos ajudar aqui? O Vitor, lá de Lisboa, está perguntando se olhar o carnaval pela televisão é uma coisa boa ou é negativo, né? O que tu pode dizer para nós aí, Marcos? Depende do coração, depende do sentimento. Se a pessoa se deixar envolver pelo convite... Mais alto. Tá alto ou tá... Tem que ser bem alto porque nosso celular lá tá longe. Né? Ah, tá. Depende, como eu estava dizendo, depende do coração, do sentimento. Mas eu lembro que mesmo assim, esses carnaval de rua, desfiles, eles são tanto quanto apelativos. E as imagens são muito fortes. Se a pessoa tiver uma resistência contra isso, tudo bem, mas o ideal mesmo é evitar, né, assistir a esses desfiles, se desconectar desses dias em matéria de carnaval. Esse seria o ideal. Mas se a pessoa acha que não vai se influenciar, se não vai se deixar envolver por isso, assista. Se a gente for olhar assim, separando as coisas, né? Tem escolas de samba que trazem uma história muito bonita, muito bem contada, de um enredo, né? Realmente bonito, decente muitas vezes, evitando, né, a exploração do corpo. Sim, tornar a mulher objeto. Tanto feminino quanto masculino. Já tem escolas que se preocupam com isso, já houve, né? Enredos bem bonitos, assim, com fantasias que realmente são verdadeiras obras de arte, tudo. Mas a gente sabe que tem também outras coisas, né? O próprio sacrifício de animais para tirar pena, tantas outras coisas. Eu fico com dó de tanta pena, né, gente? Imagina quantos bichinhos foram mortos só para fazer aquelas... Dinheiro ilegal, dinheiro sujo. Olha, se a gente for pensar, se tiver coisa melhor para fazer, dá para fazer, né? E daí tem um link que eu passei ali para a Luísa. Eu acho que fica cansativo de ler aqui no ar, né? De um texto que é do Hernando, uma
na Revista Internacional do Espiritismo, janeiro de 2001. E ele faz um resumo, não, né? Nós fizemos um resumo já, mais ou menos do que Emmanuel fala nesse texto dele. Porque ele fala de todas essas coisas que a gente vem trazendo, né? Da insanidade, de quanto esse dinheiro podia ser utilizado, como o Cristiano falou no início, né? Em ações sociais que proporcionasse bem-estar ao longo de todo o ano para a sociedade. O quanto se evitaria de gravidez indesejada, ou não planejada, melhor dizer. Não planejada, de doenças sexuais transmissíveis, acidentes de trânsito que resultam em mortes e mutilações. Quanta dor resulta desses dias de loucura, de insanidade, né? O Emmanuel aborda isso, que enquanto houvesse irmãos nossos necessitando de algum tipo de amparo, nós não deveríamos perder essas horas sagradas do nosso tempo em função desse desajuste. Então, fica ali o link, quem quiser acompanhar, é só chamar também no Google ali, Emmanuel e Carnaval, que aparece texto muito esclarecedor sobre o Carnaval, né? Mas é como disse o Marcos, né? Viver no mundo sem ser do mundo, se consegue, se acha que não vai afetar, que vai continuar com os seus sentimentos equilibrados, fica de cada um, porque não estamos aqui para julgar, faz, não faz, olha, não olha, porque a doutrina espírita também não faz esse tipo de coisa, né? Não proíbe nada. Orienta, esclarece, mas não proíbe. Mas algumas coisas nós espíritas temos obrigação, com o conhecimento que temos, de observar, né? Assim, ó, gente, nesse tempo, né, de 50 tons de cinza, que é uma forma atualizada, talvez, do Marquês de Sade, né, dos contos de Marquês de Sade, eu vou fazer um convite. Eu tenho uma opinião, e por isso que a gente fala nossos nomes aqui, né? Tá aí o Cristiano Alves, o Marcos Marques, a Helena Camargo, nos bastidores da Luísa Scheffer, porque nós somos responsáveis pelo que nós falamos. Então, assim, é a nossa opinião aqui, abordando temas que nós entendemos à luz da doutrina espírita, mas podem ter opiniões diferentes. Mas dentro da minha opinião, e aí eu me valho, evidentemente, de leituras que eu fiz, né, que não existem nenhum tom de cinza, ou é preto ou é branco. E violência sempre está num lado, né? Porque é a violência psicológica, é a coerção, ou seja, não tem uma relação de saúde, existe uma relação de doença, né? De escravidão, contrária à liberdade. Né? E de persuasão por fatores outros que não o amor, né? Mas aí eu vou fazer um convite. Para subsidiar isso que eu vou falar agora, eu vou sugerir que você baixe o livro, se tiver interesse nesse tema, Sexo e Obsessão de Divaldo Franco, onde ele fala do estado espiritual do Marquês de Sade. Como ele chegou no plano espiritual e como a mãe dele, depois de dezenas de anos tentando ajudá-lo, com extremo zelo, extrema dificuldade, foi até então em busca do seu fim. Então, assim, ele perdeu muito tempo no plano espiritual, numa situação tenebrosa, uma situação difícil. Vale a pena a leitura para quem tem interesse nesse sentido. Por quê, gente? Porque o sexo, o álcool, as drogas, eles estão muito relacionados aos quadros obsessivos. Então, porque todo o uso de energias, ele nos vamos dizer assim, ele nos compele a fazer algo, né? A abrir canais, né? Eu lembro aqui do Geraldo Lemos Neto falando para nós, né, Marcos, como o Chico dizia que acontecia com o uso de drogas ou álcool, qualquer uma delas. Ele nos contava que o Chico dizia que a gente vem como se fosse com uma casa, murada, com portão, com janelas, com portas, e o uso de substâncias quaisquer, entorpecentes, seja álcool, seja ou drogas ilícitas, o que ele faz? Ele abre um rombo no muro, ele quebra o portão, daqui a pouquinho
né? O uso mais contínuo vai lá e abre a porta da casa, tira a janela. No começo parece assim, as pessoas têm um pouco mais de coragem, mas não, elas estão dando acesso a espíritos que antes não tinham acesso à sua casa mental. Com o tempo a pessoa perde, vamos dizer assim, a proteção que ela tinha vindo ao mundo, e ela fica com a casa mental completamente aberta. Então qualquer entidade que se aproximar ali vai ter acesso àquela sede do pensamento. E aqui está interessante. Muitas pessoas, quando estão usando drogas ou álcool, pensam que estão tendo ideias brilhantes durante o uso. Por quê? Porque, na verdade, um outro espírito está ditando algo de forma quase pronta. Então, o custo cognitivo é muito completo, assim, é quase um download, né? Mas depois, não tem nada de interessante naquilo. Foi porque soprou algo, a pessoa captou, que genial. Isso não, era o sentido, né? O sentimento químico funcionando junto com a influenciação espiritual. E aí vai embora aquela sensação, a pessoa nem lembra mais aquilo que havia achado tão genial, né? Aí busca de novo o uso para sentir aquela sensação. E assim vai abrindo cada vez mais essas portas. Então um livro aqui, ó, para você que acha que tem 50 tons, né? Com todo respeito a quem gosta, né? Sugiro que leia Sexo e Obsessão, principalmente quando fala aqui do Marquês de Sade. Acho que a Luísa vai compartilhar aqui, já está na nossa página da Sociedade Espírita Caminho da Luz, é isso? Pode chegar lá e baixar o livro ou baixa ali direto pelo Google na internet. Vou passar a palavra aqui para vocês. Acho que fica um convite também, né, Marcos, tu que nos trouxe assim, mais a questão da liberdade íntima, né, para a gente assumir, ter coragem, né, principalmente os nossos jovens, de realmente serem livres das convenções ou das imposições do momento e da sociedade. Ter coragem de dizer, não, eu não quero, não, eu não bebo, não, eu consigo ser feliz sem isso. Buscar essa liberdade autêntica, liberar-se das prisões, das imposições da data. Não precisa se aprisionar, que essa prisão é longa, né? Muito longa. Porque quando somos realmente livres, ou seja, quando conquistamos a nós mesmos, vencemos as nossas imperfeições, o mundo externo não nos influencia. A gente tem total domínio sobre nós mesmos. E nada, absolutamente nada, pode nos obstruir na nossa verdadeira liberdade. Ou seja, vamos citar um exemplo bobo. Assim. Eu não sou viciado em cocaína, não gosto, não adianta insistir que eu não vou querer. Então, ora, se alguém vier e insistir para mim, eu vou dizer não. E nesse aspecto eu já tenho alguma conquista. Tal. Assim, qualquer outro aspecto interior. Não há nenhum reflexo interno, não há nenhuma imposição externa se não encontrar reflexo dentro de mim. Então, voltando, se eu conquistar a mim mesmo, vencer as minhas más tendências, que todos nós temos, sem exceção, por isso que estamos aqui vivendo, para vencer essas nossas más tendências. Então, se eu conseguir vencê-las, nenhum convite externo será senhor sobre mim. É isso aí. Eu vou mandar um abraço para as pessoas que têm nos acompanhado aqui, a Dessa Burim, o Osmar Alves também está nos acompanhando ao vivo aqui. Já tínhamos falado no Facebook, né, que a Jo, a Maria lá de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, Jo, estava nos acompanhando também. Então, bastante gente acompanhando pelo Facebook. Sei que tem algumas pessoas acompanhando pelo aplicativo. Eu acredito que o livro que você mencionou é Entre Dois Mundos, né? Entre Dois Mundos. Isso. Só vou pedir para a Luísa botar ali para nós o link Entre Dois Mundos na Sociedade Espírita Caminho da Luz. Daqui a pouquinho já está disponível. E ela já colocou outros aqui para nós. Eu compartilhei alguns aí no grupo da Sociedade Espírita Caminho da Luz, no grupo do WhatsApp que nós temos.
E é bem bacana baixar esses livros, gente, porque daí a pessoa tem um pouquinho mais de subsídio, né? Porque uma horinha aqui é muito curto a gente falar disso. Nas fronteiras da loucura. E aí a gente também pode começar com um pouquinho mais de embasamento. Porque às vezes a gente dá opinião, né? E parece que fica no campo da opinião. Aí quando a gente traz, né, uma descrição tão grande como o Manuel Filomeno de Miranda faz, lembrando que o Congresso Espírita anterior, o 8º, que teve em Gramado, foi coordenado do ponto de vista espiritual pelo Manuel Filomeno de Miranda e teve muito essa abordagem da mediunidade, do cuidado que a gente deve ter com essas questões. E agora o próximo, né, que eu e a Lilian vamos estar lá participando como oficineiros, então todos convidados em Porto Alegre, Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, nós vamos ter a diretora espiritual Cecília Rocha, grande evangelizadora do nosso movimento espírita gaúcho, brasileiro, e aí a gente já faz o convite, porque como tem datas que a gente tem que ficar se protegendo, ir num congresso espírita e ficar 3, 4 dias estudando Allan Kardec, estudando Jesus, pensando em coisas boas, faz a gente entrar numa nova psicosfera, né, gente? Então, o Marcos já foi também lá em Gramado, acho que foi no 7º, né, Marcos? Faz alguns anos isso. 6º e 7º. Isso, fosse nos 2? Então é uma ambiência diferente e agora está indo para Porto Alegre, lá na PUC, né, nos novos tempos do Papa Francisco, a PUC abrindo as portas para um congresso espírita. Muito bacana essa iniciativa, muito bacana mesmo. Tem um outro livro que eu gostaria de citar e de lembrar, que seria muito interessante, pode se baixar, que é o Sexo e Vida. Bem lembrado. Do Emmanuel. Esse livro dá um muito interessante sobre esse aspecto da sexualidade. Olha só, já tem coisas para fazer no carnaval que não acaba mais. Olha, a biblioteca de filme, biblioteca de livros. Eu estou pensando em ver filme. É uma boa. A biblioteca de livros disponíveis, né? E eu acho que é bem por aí, né? O que nós vamos fazer nesse feriadão prolongado? O que nós que não curtimos a festa de carnaval podemos fazer para preencher essas horas de carnaval prolongado? É uma boa dica ali, um bom filme, né? Tantos filmes bons aí, para quem tem Netflix, ou pelo YouTube, ou mesmo local. Existem muitos filmes bons que merecem serem vistos. É isso aí, já gostei da dica também. Acho que a gente pode fazer um programa em família. Hoje eu conversei com uma professora minha, né, a Adriana Kessler, né, uma professora do tempo que eu estudei há alguns anos psicologia, não cheguei a me formar, mas ela disse que ela alugou uma pousada lá na Praia Paraíso. A Praia Paraíso é uma praia aqui de Torres, né? Então ela vai ficar afastada da cidade aí 2, 3 dias. Então ela pensou nesse programa, que eu achei uma boa iniciativa. Inclusive convidou a gente para ir para lá, passar um dia lá. Então, assim, ideias tem muitas, né? A Lina falou em ficar vendo filme, né? Tem os livros. Hoje, com a internet, a gente pode escolher um pouquinho dos nossos conteúdos. Graças a Deus a gente está democratizando um pouquinho, vamos dizer assim, da informação, né? A gente pode selecionar um pouco melhor as informações que a gente usufrui. E na exposição doutrinária, né? Sábado tem exposição, domingo tem exposição. E uma coisa muito importante que nós podemos contribuir, independente da nossa opção religiosa, oração. Se nós dedicarmos uns minutos de cada um destes dias para auxiliar com preces, que a psicosfera, né, das cidades, dos lugares, possa receber um pouquinho de luz para diminuir a incidência de coisas negativas, vibrações negativas, já vai ser bom. Muitas vezes a gente sabe, né, na doutrina a gente verifica isso, que a própria espiritualidade se encarrega, às vezes, de limpar os miasmas da psicosfera com uma chuva bem boa, né? Que dissemina os miasmas, e nós também podemos contribuir com as nossas orações. Bem lembrado. A oração é muito importante nesse momento. É verdade. Eu quero mandar mais um abraço aqui, gente. Fala. Eu não me lembro, eu não sei se é Sexo e Vida ou Vida e Sexo. Vida e Sexo. Vida e Sexo. Belíssimo livro.
Gente, eu quero mandar um abraço rapidinho pro Júnior Camargo, que está nos acompanhando, né, lá de Santo Antônio da Patrulha, é isso, Lívia? Não, de Osório. De Osório, de Osório. O Júnior tem irmão. Meu Deus. Quem não sabe ainda, vamos Eu não anunciar sabia isso. que o Júnior era irmão. Muita gente não sabe disso, mas o Júnior Camargo é que irmão. barbaridade. A Ângela Maria também, vamos dar um abraço para ela que estava aqui nos acompanhando. Enfim, eu peço desculpas para as pessoas que a gente não conseguiu mencionar, a Lúcia Rosa, a Rê Fernandes, enfim, a Nilva Ferrari. Então, muitas pessoas aqui. Antes de encerrar, gente, eu estive esse fim de semana com uma pessoa que resolveu fazer uma obra monumental. Por que é monumental essa obra? Porque ela é difícil mesmo. O nome dele é Saulo, e ele resolveu fazer um estudo de todos os comentários que o Espírito Emmanuel, guia de Francisco Cândido Xavier, havia feito sobre o Evangelho. Como é que começou isso? Eu achei bacana a história como começou, porque às vezes a gente pode fazer algo a partir da nossa própria vivência, né? Eu estou aqui com um dos exemplares, esse é um, tem 5, olha a grossura, tá, gente? E esse aqui são os comentários de Emmanuel sobre o Evangelho de Mateus. Então tá aqui, vou aproximar um pouquinho da câmera aqui, ó. Quem não tá vendo, tá só acompanhando pela rádio, tem aproximadamente 5 dedos, 4. Esses aqui são 630 páginas. Ele já fez 5 desses, né? Fez João, Lucas, Marcos, Mateus e Atos dos Apóstolos. Agora está aguardando aqui, segundo ele, que o Haroldo conclua a tradução das cartas de Paulo para continuar esse trabalho. E ele buscou comentários sobre o Evangelho de Emmanuel que estavam quase que perdidos em revistas, em cartas, em lugares assim não públicos, não publicados em livro ainda. E esse trabalho ficou muito bacana, é uma pessoa muito simples, e a gente quer mandar um abraço aqui para ele. A Lina também esteve com ele lá na Sociedade Espírita Allan Kardec, ele fez palestras em São Gabriel e em Porto Alegre. Então a gente quer deixar um abraço fraterno para esse irmão, dizer que ele continue nos brindando. E ele contou rapidinho que ele fazia em casa o estudo do Evangelho. Daí pensou assim, né? Quem sabe a gente pega o Emmanuel para ajudar a comentar aqui o Evangelho. E aí pegou um livro, pegou 2, daqui a pouquinho chegou um momento que ele estava procurando nas obras de Chico em 50 livros. Então ele criou uma planilha no Excel e começou a analisar onde estava lá a passagem do Evangelho, onde é que ele encontrava os comentários do Emmanuel. E aí isso se transformou numa pesquisa em várias obras do Chico, comentários do Emmanuel sobre determinados versículos do Evangelho do Novo Testamento que Nosso Senhor Jesus nos deixou. Eu fiquei impressionada que ele disse que referências ao perdão tem 91 vezes na obra, né, toda, assim, que Emmanuel faz referências ao perdão. Legal. 91 vezes. Eu disse, bom, alguma delas a gente há de se identificar e botar em prática o perdão, né? Então eu vou puxar uma frase dele sobre o perdão. Que legal. Quando ele diz que quem perdoa tem caminho livre pela frente. Que fantástico, né, gente? É uma oportunidade da gente realmente se libertar. E eu digo mais, é uma oportunidade da gente também, refletindo sobre esses estudos como da noite de hoje, de a gente nem precisar pedir perdão, né? Da gente poder ficar livre, né, das circunstâncias que nos gerem qualquer tipo de perda de consciência. Fica a dica também ouvir exposição doutrinária pelo YouTube, né? Tá aí a do Saulo, de repente, tem alguma coisa bacana para ouvir aí durante o feriado de Carnaval. É verdade. Eu vou fazer o convite aqui que a gente se conecte da melhor maneira possível. Eu não sei se eu estou me ouvindo aqui, está tudo certinho, seu Nelson? Eu não consigo me ouvir? Tá? Então, a gente vai se despedindo de vocês, né? Passamos essa hora juntos e eu fico muito feliz que esse programa está consolidando, já está fazendo parte da nossa agenda. Então, terça-feira à noite, a gente já se programa para estar juntos aqui. Já temos um grupo de amigos que está conosco. Quero dizer para vocês que a gente está ficando muito feliz, porque a gente começa a criar uma família, né? A gente começa a associar benfeitores espirituais e com certeza não existe barreira, não existe distância para nos unir. Então, eu quero pedir nesse momento, antes de passar a palavra
para a Lília e para o Marcos, eu quero pedir assim, que os nossos benfeitores espirituais possam abençoar cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite, que vai assistir o vídeo depois pelo Facebook, na internet, que cada um de vocês possa ser tocado por essa mão amiga, né, do Cristo, por essa palavra acolhedora do Cristo, que cada uma dessas pessoas possa receber as curas que já mereça, que possa receber os avisos que precise, mas de forma muito carinhosa eu quero deixar aqui o meu pedido à corrente espiritual que nos tem amparado nessa tarefa, que cada um seja aqui tocado pelo nosso Senhor Jesus. Eu me despeço de vocês aqui e passo a palavra para o Marcos primeiro, depois para a Lilian fazer o encerramento. Agradecer essa oportunidade e mandando um abraço para todos que nos ouviram e que nos viram. Não nos deixemos nos envolver numa onda de pessimismo, independente do que aconteça. Tenhamos certeza absoluta que por Jesus, por Deus, respeitar a nossa autonomia, o nosso livre-arbítrio, as coisas seguem o caminho que tem que seguir. Porque Jesus está no comando, né? Cada um é responsável por si. Então não entremos numa onda de pessimismo, de julgamento, mas vamos elevar, vamos acreditar no ser humano, ser otimista, fazer as nossas orações, nos resguardar na medida do possível. Somos responsáveis pela nossa psicosfera também, então vamos nos resguardar, nos proteger e juntos vibrarmos para que as coisas sejam muito mais leves do que no ano passado, né? E a vida segue, Jesus está no comando, não estamos desamparados em momento algum. Eu quero fazer um pedido antes, eu tinha passado a palavra para a Lília, mas me ocorreu me sopraram uma coisinha aqui. Aconteça o que acontecer, não dê e não tome pílulas do dia seguinte. Elas podem ser abortivas. E só a intenção de você tomar uma pílula abortiva, mesmo que não tenha tido fecundação, no caso, né, de um sexo sem preservativo, só esse fato da intenção pode macular o seu perispírito. Então, assim, gente, não dê pílula do dia seguinte, tá? Trazendo sofrimentos posteriores, né? Exatamente. Usa preservativo, então. É isso aí, se cuide, né, gente? Se cuide. Tá, gente? E eu fiz essa pausa aqui, eu fiz essa lembrança que me sopraram, que esse pensamento, mas eu peço para a Línia fazer um encerramento para nós aqui com uma mensagem de muita paz, de alegria sim, gente. Alegria não é pecado, né? Alegria é desejável, que a gente possa ter um cavalo muito alegre, o que a gente não possa ter é escolher, né? O que a gente possa fazer é escolher bem o tipo de alegria que a gente vai ter. Por favor, Línia. Continuidade ao que te foi soprado, né? Sempre em favor vivamos esses 4 dias com a alegria de estarmos vivos, de fazendo com que tudo flua para o lado bom, para o lado alegre, jovial, tranquilo, um sorriso no rosto, otimismo, com certeza plena que Jesus está no comando, nos amparando sempre. E não nos envolvamos também, tem uma frase do Divaldo que eu gosto muito, com o mal dos maus. Ou seja, não compartilhemos as coisas ruins, vamos julgar o bem. É isso aí. Você ouviu pela Cultural FM, programa Vinha de Luz.